Como ajudar as equipes a superar as ineficiências, incertezas e surtos emocionais? Como aplicar ferramentas ágeis, estimulando as pessoas a testarem e errarem repetidas vezes, sem que elas se desanimem? Como fazer com que as pessoas não aumentem a ansiedade e se mantenham motivadas depois de terem construído vários protótipos e terem enfrentado repetidos fracassos? Estamos falando do mundo ágil, de testar e errar repetidas vezes até acertar. Se você segue o canal Luminosidade, você já sabe que tenho falado sobre como o mundo tem mudado e como os líderes precisam estar atentos a todas essas mudanças para se atualizar e se reposicionar. Nesse contexto de mudanças, muitas pessoas foram formadas e desenvolveram hábitos que as levam a executar métodos bem objetivos e impessoais, e aprenderam que dessa forma elas conseguem entregar resultados acima da média. Elas estão mais habituadas a utilizar métodos de mapeamento de processo, de redução de custos, de eliminação de desperdícios, de avaliações financeiras, entre outros. No mundo ágil, por outro lado, as pessoas passam a integrar grupos de criatividade e a utilizar abordagens subjetivas e até mais pessoais. E isso pode causar diversos incômodos e até desmotivação nas pessoas. Em alguns casos, as equipes podem afundar na incerteza e sofrer por não enxergar uma luz no fim do túnel. Quando olhamos para o Design Thinking, por exemplo, sabemos que essa metodologia explora excessivamente as etapas divergentes. Essas etapas são estratégicas e devem ser feitas com calma, pois podem causar mudanças disruptivas positivas nas empresas. Mas para que essas etapas divergentes possam ser feitas com qualidade, as pessoas são estimuladas a não terem tanta pressa. Isso se dá porque elas estão explorando questões complexas e ambíguas, além de combinarem com percepções subjetivas, o que as leva a se sentirem perdidas. Elas não foram treinadas para isso. Isso mesmo, as pessoas se sentem perdidas. As pessoas começam a se sentir desestimuladas com as descobertas negativas, começam a sentir que não estão chegando em um resultado e que não estão conseguindo gerar um produto, aumentando ainda mais a sua ansiedade. O grande desafio é como manter a motivação depois de tantas tentativas frustradas. Como fazer a equipe compreender que isso faz parte do método e que o erro faz parte das etapas para o acerto. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a deixar o seu like para que eu possa entender que esse vídeo te ajudou na sua jornada de conhecimento e desenvolvimento de liderança. Estamos vivendo em uma era de muitas transformações. As pessoas mudam, as empresas captam essa mudança e criam novos produtos. Eu falei sobre isso no vídeo As Startups Vão Mudar o Mundo? Não deixe de conferir. Nessa busca pela captura das mudanças na cabeça dos clientes, as equipes de criatividade buscam conectar-se com eles. E essa conexão também leva a conflitos, pois as equipes estão entre dois mundos. Elas estão em conflito entre o que elas estão prestes a produzir e o que o cliente realmente precisa. O foco é o cliente, mas em alguns métodos mais objetivos, as equipes tendem a ter um viés de focar mais na empresa, nos processos internos e nas pessoas que executam esse processo, e tendem a chegar em soluções que não têm foco no cliente. Ou seja, essa questão de se conectar é como sair um pouco da nossa própria vida e entrar na vida do potencial cliente. É como deixar de ser você por um tempo, aprofundar em um processo de empatia, se colocar no lugar do cliente, sentir as suas dores e desenvolver algo que o atenda. Mas isso conflita com os métodos que as pessoas estão acostumadas a usar. Maria Luísa Mendes e Marcos Coronato publicaram na revista Época Negócios, de março de 2019, uma reportagem com o título Como Design Thinking Ajuda a Inovar. Um dos exemplos apresentados por eles mostra que a Samsung pretendia desenvolver uma linha básica de televisores voltados para baixa renda. Antes do lançamento, a Samsung decidiu fazer um Design Thinking. Eles começaram o trabalho visitando vendedores e famílias de baixa renda. Eles perceberam que a TV tem um papel social de reunir a família. Ela não é um bem de consumo, é um patrimônio. Nas visitas às casas, constatou-se que boa parte fica em bairros com eletricidade oscilante, o que frequentemente estraga o aparelho. Como teria sido com o método tradicional? A Samsung pretendia lançar um modelo com menos recursos. Era uma ideia perigosa, pois os consumidores de baixa renda poderiam rejeitar a ideia de ter um aparelho pobre.
Talvez não fosse possível criar um aparelho tão mais barato. Por fim, eles decidiram incluir um dispositivo que protege a televisão contra oscilações na rede elétrica e estimularam os vendedores a ressaltar essa vantagem. Dessa forma, a Samsung evitou desenvolver uma nova linha de televisores. Além disso, resolveu uma das dores dos seus clientes e ainda reforçou a estratégia de venda em torno da nova funcionalidade. E esse exemplo da Samsung é bem interessante para nos mostrar que as equipes de design precisam se conectar e elas passam um tempo em uma zona de incerteza até conseguirem achar a melhor solução. Esse exemplo também é importante para mostrar que, sem o design thinking, as pessoas naturalmente utilizariam algum método usual. Elas partiriam da premissa de que o problema é o preço e fariam um trabalho de redução de custos para ter um televisor mais barato. Mas não era exatamente o que o cliente queria. Quando se usa esses métodos, muitas vezes temos como foco os processos da empresa e não o cliente. Certamente as equipes da Samsung ficaram um pouco perdidas no início. Devem ter passado muito tempo escutando pessoas e registrando percepções sem saber para onde isso levaria e se resultaria em algum benefício. Pessoas acostumadas com métodos mais objetivos e impessoais certamente teriam partido para uma solução de forma bem precoce. No Design Thinking, elas tiveram que ter paciência para ver até onde o método as levaria, porque o papel da liderança é crucial. Primeiro vamos entender o contexto do mundo. Os líderes precisam estar cientes de que muitas pessoas da equipe não estão habituadas com os métodos de criatividade e que podem ficar frustradas com isso. Os líderes precisam compreender que tem aumentado o número de pessoas com problemas emocionais. Isso se deve, principalmente, ao estilo de vida das pessoas das cidades grandes, do fato de tudo estar mais acelerado, do excesso de informação e da hiperconectividade. Nesse contexto do mundo, o líder precisa atuar no ambiente de trabalho e nas interações interpessoais para que as pessoas não fiquem mais doentes. O contexto da empresa. As empresas não ficam totalmente ágeis. Parte da empresa ainda funciona com métodos usuais. Isso, de alguma forma, também influencia a não aceitação de algumas pessoas em relação aos métodos ágeis. As pessoas querem participar de algo grande, de mudanças disruptivas, mas depois de semanas, sem sair do lugar, utilizando um método que nunca converge, as pessoas passam a relatar que sentem que se trata de uma grande perda de tempo, que elas deveriam estar trabalhando, produzindo algo e não perdendo tempo. Muitas pessoas pedem para não participar de outros grupos de Design Thinking. Você já passou por isso? Deixa aqui nos comentários como foi aí no seu projeto. Sabemos que quanto mais multidisciplinar for os grupos, melhor é o resultado, mas muitas pessoas se mostrarão impacientes e incompatíveis com o método. Nesse contexto de empresa, o líder precisa ser adaptável e aceitar que algumas pessoas poderão ser substituídas. O líder também precisa utilizar abordagens positivas para que os viajantes tenham uma experiência encantadora ao longo da execução do método. É importante praticar a inclusão, estimular as pessoas a participarem com ideias e reconhecer que a participação delas está sendo crucial para o resultado pretendido. As pessoas precisam de reforço positivo para entenderem que o tempo dedicado está agregando valor. O contexto do método. Os líderes precisam compreender que quanto mais resultados negativos forem encontrados, mais robusto tende a ser o resultado final. Se os líderes não compreenderem isso, eles também ficarão doentes e transmitirão desequilíbrio para as equipes, potencializando os problemas emocionais. Lembre-se de que o primeiro trabalho de mudança começa com o líder. Eu falei sobre isso no vídeo Como Liderar Pessoas Difíceis. Não deixe de conferir. Os líderes precisam estimular as pessoas a reservarem espaço para que surjam novas ideias, pois trabalhar com criatividade requer novas estratégias e uma nova forma de trabalhar. Pessoas com agenda muito cheia e uma lista grande de atividades para executar poderão não ter tempo para as etapas criativas. O líder precisa trabalhar isso com a equipe. O líder precisa se lembrar de que a maioria não está acostumada com os métodos e apresentarão reações críticas e emocionais. Ele precisa estar preparado para comunicar e esclarecer todos os pontos, para que haja transparência de objetivos. Os líderes precisam manter o senso de propósito e sempre deixar claro qual é o objetivo. As pessoas movidas por um propósito maior tendem a se manter mais engajadas e motivadas. Na etapa divergente, é comum se gastar um tempo com o levantamento de possibilidades, de hipóteses, e o líder precisa entender que metas de curto prazo nessa etapa podem comprometer o resultado. Nessa etapa, é ter calma,
Por fim, lembre-se de que você precisa monitorar as condições de saúde das pessoas ao seu redor e, quando necessário, recomendar uma terapia com um profissional qualificado. Nos dias de hoje, a maioria das pessoas tem precisado de algum tipo de terapia, nem que seja preventiva ou até mesmo de melhoria contínua. Como líderes, pais, amigos, influenciadores, precisamos abrir a mente das pessoas de que a busca por terapias não é sinal de fraqueza, e sim sinal de sabedoria. Como líderes, nós estamos em construção e também precisamos fazer alguma terapia de vez em quando. E também se colocar como exemplo. Ou seja, eu faço, me sinto bem e vocês também podem fazer. Gostou dessas dicas? Elas te ajudam a liderar melhor em ambientes ágeis? Envie esse vídeo para aquelas pessoas que precisam desenvolver habilidades de liderança. Deixe o seu like se esse vídeo te ajudou no seu desenvolvimento. Siga o Luminosidade nas redes sociais e acione o ícone de notificações para ser avisado sobre a publicação de novos vídeos. Nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço do canal Luminosidade.